Jader Monteiro, por que o Cruzeiro não conseguiu vencer o segundo jogo seguido e jogando dessa forma, talvez em alguns pontos melhor que o adversário, mas desta vez foi mais equilibrado pelo nível, mas contra o Náutico sobrou em campo, melhor não conseguiu vencer. E mais uma vez alguns torcedores falam, jogamos bem, mas não vencemos. E aí, vai ficar nessa até quando? O Cruzeiro vai precisar jogar mal para vencer, vai ter que ser o contrário? Ou tem como jogar bem e ganhar? E como a gente vai conseguir isso? Vou completar essa, tem como jogar bem e ganhar. Tem como jogar bem e ganhar, e principalmente com a qualidade do ataque. O que falta no Cruzeiro é qualidade para colocar a bolinha no gol. É para colocar a bola na rede. O Cruzeiro, ele está bem, não jogou mal contra o Corinthians, não fez um jogo péssimo, horrível, como muitos falam. Todos aqui assistiram o jogo, acredito eu, o Fabrício assistiu, o João assistiu, o Valdir assistiu, não passou raiva, porque já passamos raiva no jogo. O jogo contra o Pouso Alegre foi horrível. Já passamos raiva com o jogo com um time pequeno. Mas contra o Corinthians jogamos muito bem. E não pode deixar de dar mérito pro Cruzeiro. Não tem como falar mal do Cruzeiro. Tem que elogiar também. Houve a falha no gol, aquela bolinha tocada ali que teve no início da área, houve uma falha da defesa. Ok. Corrige, mas lá na frente não pode se perder gol, lá na frente não pode se perder bola, e o Wesley não pode ficar inventando o tempo inteiro que é jogador de futebol. Joga o arroz com feijão. Jogo simples, toca a bola, jogo simples. Mas só que o Pepa pediu até o Bruno para fazer uma jogada na lateral para ir mais na linha de fundo. O Wesley faz isso também, cara. Você tem qualidade. Eu acho que os jogadores do Cruzeiro é aquele jogador de grupo. Não tem aquela individualidade que vai descompensar, que vai mostrar, que vai... Esse cara joga muito. É um Cruzeiro de grupo. É um Cruzeiro grupo, onde ninguém vai destacar. E na frente a gente precisa que o grupo jogue bola, toque a bola para que a bola chegue no atacante e o atacante faça gol. E uma outra crítica também que muitos, eu faço para muitos, nem é pro Cruzeiro não. Não tem como ficar criticando o Gilberto, cara. Concordo. A bola não chega, João. Concordo. Não tem como você criticar um atacante que a bola não chega. E se a bola chega, muitas das vezes é quadrada. A bola não chega redonda pro cara colocar pra dentro do gol. Mas peraí, de que forma você quer que essa bola chegue no Gilberto? Porque hoje o futebol, cara, vamos ser sinceros aqui, não tem mais aquele centroavante tipo o Fred da vida, não tem um Fred, Borges e companhia, que a bola vai chegar assim. Hoje o esquema tático dos adversários, a defesa não consegue dar liberdade pra esse tipo de cara mais não. Concordo, mas a bola não tá chegando de uma forma fácil pra ele não. A bola tá chegando quadrada. Olha o que o Elis tá arrumando dentro na intermediária ali. O Elis embola com a bola. Ele não sabe o que ele faz, se ele toca pro lado, se ele volta pra trás, se ele vai pro... Acho que as pernas pensam uma coisa, ele já pensa outra. A bola não chega. E fica o Gilberto lá na frente brigando com o zagueiro. Eu, por mim, eu acho que falta um cara de ligação. Aquele volante. Vou dar um exemplo. Sou viúva, assim, do Everton Ribeiro. Tô falando para o Cruzeiro trazer Everton Ribeiro. Aquele cara que pega a responsabilidade, que busca a bola lá no zagueiro, sabe? Que vira um primeiro volante, que carrega a bola, que toca, que faz esse elo de ligação. Faz a inteligência. Você deu um exemplo bom aí, mas... O Everton Ribeiro não era sozinho, tinha um Goulart com ele. Sim, eram dois meias trabalhando, e aí o Cruzeiro não tem dois meias, o Cruzeiro hoje só tem o Vital. Sim, se tivesse mais um com o Vital, então, mas se tiver mais uma criação com o Vital, melhora essa produção. Precisa de um cara que faz uma ligação para fazer uma tabela, alguma coisa com o Vital. Eu tô com dó do Vital. Ele tá correndo 180 minutos. O Wesley, infelizmente, nos bastidores aqui, o Vinícius tá falando questão do Wesley, ele jogou um pouquinho mais e tudo. Fabrício, eu acho que por todos os grupos do Cruzeiro que eu participo aqui, eu acho que não tem, a cada 10, 9 não tem mais paciência com o Wesley. Fabrício, eu acho que ele já teve todas as oportunidades. Ele já teve, foi pro lado esquerdo, foi pro lado será direito. Será que ele não é banco por causa do dinheiro? Será que ele não é banco porque é por causa do dinheiro que investiu nele? Que não é possível. Não, mas eu tenho não é possível o Daniel Júnior. O Daniel Júnior, ele tá pedindo passagem. Peraí, aí, ó. Tenho paciência com o Wesley. Peraí, não, isso é um alarde. Eu tenho paciência com o Wesley. Não pode tirar o cara não. Deixa o cara rodar, deixa o cara jogar. Só trabalha a inteligência. É jogador que fazer você o mínimo, pode trabalhar. É 16 milhões, é investimento. Mas você tem que pôr pra rodar. Mas não é questão de momento, futebol não é momento. Não é momento, não. Você tem que pôr o cara pra rodar. A gente já reclamou no passado de Elber, de Alisson, que não jogava bola.
Elber que não fazia o que deveria ser feito. A gente já reclamou no passado desses caras. Cara, mas o maior Jade, mas Não, a tem questão... que- na minha não, tem opinião- que ter continuidade, Não, eu entendo, mas ele tá... o torcedor Mas quantos tem jogos já paci- foram, mano? O torcedor tem paciente por causa do Campeonato Mineiro. Foi um Campeonato Mineiro medíocre. Não, não, jogamos contra o campeonato de não, forma é do que medíocre. ele tá fazendo em campo. O Jogamos Wesley não um consegue campeonato- dominar uma bola. Deixa O Wesley eu não consegue Valdir, chutar deixa pro o gol. cara jogar bola. Eita, a gente Você tá deixando, mas ele Vamos não lá, tá fazendo nada. O treinador pode chegar pra ele e falar assim, meu filho, vamos trabalhar a inteligência. Você é jogador de futebol, vem aqui, senta aqui do meu lado, vamos conversar como treinador. Qualquer um de empresa faz isso. Se você tem um cara, um funcionário aqui, ó, que trabalha, mas meu filho, vem cá, vamos conversar. Você lá, no seu empreendimento, tem um moleque que tá fazendo um pezinho meio torto. Você vai chegar pra ele, irmão, peraí, vamos lá, vamos pegar uma técnica aqui, vamos trabalhar, vamos conversar. Acho que o Pepa pode fazer isso. Acredito eu que o Pesolano não estava fazendo porque ele não queria mais. Nós conversamos aqui antes de você chegar. Pesolano já era para ter saído em dezembro. Ele não queria, aquele funcionário que está fazendo, cumprindo aviso. Ele não queria. O Pesolano não queria. Aí você coloca a responsabilidade de um moleque que você pode conversar. É um moleque, é um jogador. Sim, mas tem até qualidade. quando, Vinícius? Cara, não é até quando. Ele vai acertar, mas você tem que conversar para que tenha qualidade. O Cruzeiro... Tira o Wesley, vamos colocar quem? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Por que não pode inverter os papéis? Eu acho que o Daniel Júnior tá no melhor momento. Vindo pro lado esquerdo, canhoto entrando. Não, Por que, não, que não inverte os papéis? Daniel Não, Júnior, não é que ele tá no melhor momento. Não, melhor é porque momento, ele tem um pode- potencial de render mais do que o Wesley. Porque, Exatamente. pela Exatamente. oportunidade Eu me expressei criativa. mal. A Expressei criação mal, criativa. desculpa. Inverte o papel. Por exemplo, põe um Daniel, põe um outro lá e coloca o Wesley no segundo tempo, ele acreditando. Ó, pensando. Wesley pausa pra primeiro respirar. tempo, Wesley Pausa pra primeiro respirar, que é hora do tempo e Merchan. Daniel segundo. Pausa pra respirar que é hora do Vai lá. Merchan. Mentira, é só pro Big falar. Eu quero saber a opinião de João Paulo Big. É assim Não, que o a apresentador discussão corta tá os boa, caras. viu, Vijão? Por isso que eu não... Não, porque eu quero saber pra você entrar na porque rodada aí. essa discussão tá boa. O Jada falou que a questão do Gilberto. Tem 2 jogos aí também que eu já começo a colocar o Gilberto no meio desse pacote do ataque, sabe? Porque ele tá se movimentando, mas tá chegando atrasado. Tá dando pouca opção. Já tem a dificuldade da criação. Então ele tá dando pouca opção. Eu acho que o Gilberto, ele pode entregar, ele deve entregar mais, né? É uma questão ontem que eu falei. Você diz ele aparecer pra receber Ele bola. aparecer, mais. ele tem que envolver um pouco mais. A bola tem que chegar. Ele tem que ser servido. Mas eu acho que o Gilberto já tá na hora de começar também a fazer. Por quê? Ele pode dar opção. O Gilberto, todo mundo acha, né, que ele é um centroavantão que fica parado o tempo todo. Não. Ele se movimenta. Então essa movimentação dele é importante. E ontem, cara, faltou muito isso no primeiro tempo. O Cruzeiro com a bola no pé. O Cruzeiro dominou o Corinthians. Eu tô falando na questão coletiva, né? Sim. Se você ver os 45 minutos iniciais, você vai ter certeza do que eu tô falando. O Primeiro Cruzeiro tempo, posse de teve bola do o jogo Cruzeiro na foi mão. 60%. Só que o Cruzeiro não agrediu o Corinthians da maneira pra deixar ele desconfortável, porque eles estavam sentindo mal ali. A câmera filmava arquibancada, os caras não estavam. O jogo O não tava narrador legal. estava incomodado. Não tava legal pra eles, né? É, E o o Cruzeiro não narrador tava. agride. O Cruzeiro não rompe não rompeu hora A nenhuma barreira, né? Daquela parte final, terço final do campo, pra fazer a dupla de zaga do Corinthians bater cabeça. O Farley dá. O Farley. É muita O lentidão Fagner nesse dá último mais uma terço, cotovelada, porque ele já tava Filha da ficando puta. nervoso, né? Porque o Cruzeiro tava com a bola, aí transição da bola pra lá, pra cá. E é uma posse de bola que eu falei umas 2 semanas atrás, estudando o Pepa. O Pepa é um cara que gosta de ter a posse de bola, mas um pouco mais objetivo. E o Cruzeiro, às vezes, ele recuava muito. A bola que poderia andar, a gente falando antes, eu falei com vocês, né? Que o Richard poderia agilizar um pouco essa saída de bola, às vezes, até pra coisa funcionar lá na frente. Pegar o Corinthians em algum momento de calça curta, porque o Corinthians, na minha opinião, ele não entendeu o jogo do Cruzeiro. Ontem foi o seguinte, foi um duelo do coletivo contra o individual. O coletivo do Cruzeiro funcionou, individualmente o nosso time não funcionou, porque é aquele cara que do meio pra frente nós temos que ter um Bruno Rodrigues que quebra a linha, que constrói jogadas, O Pepa o próprio pediu isso. Wesley. O Pepa você pediu fala. isso. Exatamente. E nós não conseguimos. O Corinthians numa jogada, com o Farley, apesar de ser um cavalo, né, pra falar o mínimo, o Fagner, né, eu não sei se eu falei Farley, o Fagner, Wagner. ele é bom lateral.
Ele desvencilhou do Bruno Rodrigues, achou ali, eles fizeram uma tabela e outra coisa, né, gente? Tabela no meio da defesa não pode acontecer. Tem que ter uma perna ali pra poder ter Não, mas naquele falando do Né? gol do Corinthians, Do gol né? do Corinthians. Mas o gol do Corinthians, o Ramiro, ele não marca. O Lucas Oliveira vai tentar antecipar justamente porque o jogador tava vindo, aí ele expõe a zaga. Então é uma falha de marcação mesmo. Tipo, porque porque o sistema defensivo, falha o sistema inteiro. Não pode falhar, todos têm que partir da mesma forma. Quando um falhou, que for, pra mim, eu vi muito mais a falha do Ramiro, de ter deixado o jogador partir pra fazer 1-2 ali, na hora que abriu o espaço, aí o Lucas Oliveira vai tentar bloquear. Então ele é uma consequência do erro do Ramiro. E aí sai o gol do Corinthians, mas não pode realmente, não pode tomar gol no tabelinha na entrada da área, porra. Não dá, não. Eu analisava ali o segundo tempo mesmo, a gente viu o jogo do Cruzeiro fluir muito mais que o do Corinthians. Numa jogada, começada pelo Fagner, eles conseguiram fazer uma tabela, o cara saiu de cara com o goleiro. 1-0 Corinthians. Então ontem foi um duelo tático do coletivo contra o individual, porque o Corinthians estava incomodado com o jeito do Cruzeiro jogar, eu pelo menos percebi isso, mas a gente não conseguiu fazer esse volume de jogo, esse domínio coletivo, se transformar em gol e em jogadas para oferecer perigo para a zaga do Corinthians, por isso que eu coloco o Gilberto nesse pacote também. E na questão do Wesley, o Jader falou, eu acho que é isso, cara. O Wesley, pela característica dele, ele é um rompedor. Característica. Se vai conseguir fazer isso no Cruzeiro, nós vamos saber só depois. Então, o Pepa tentou ele na esquerda, contra o Náutico, agora tentou na direita. Então ele tá tentando fazer o Wesley jogar de alguma maneira. Então, isso já é importante, porque ele não desistiu do Wesley, né? O treinador poderia chegar e falar assim, ó, pelo que ele tá demonstrando aqui, não desistiu, tanto na esquerda quanto na direita. Então eu acho importante a gente ver isso também, porque eu acho perigoso, viu, Jade, como você falou, descartar um jogador com o elenco reduzido como a gente tem. Eu acho que o Cruzeiro acertando o Pepa, cara, o Pepa em 2 semanas e pouco de trabalho, ele fez muito já. Não, de porque time, ele é treinador. Né? De time. Ele assumiu. De ele time. É treinador, ele assumiu. Ele mudou a tática do time. Mudou. Ele mudou a tática do time. Eu concordo com você. Concordo no que você comentou, mas eu discordo no que o torcedor, a maioria, tá falando. Que nem você falou, de 9 com 10. É um cara que eu deixaria jogar. Porque o Pepa é treinador, mas a gente tem que olhar também, nós temos que olhar que o Pepa chegou agora. Tava com um time que nós estávamos conversando, Valdir, que o Pesolano, ele ficou no Cruzeiro, já era para ter saído em dezembro. E se o Pepa chegasse em dezembro? Com pré-temporada, hein, já? Com pré-temporada, com ele anotando, eu quero um jogador, não estou falando contratar o Messi, o Everton, não, quero um jogador esse tem qualidade, esse daqui não tem. Se ele tivesse desde dezembro, Valdir, porque nós estamos vendo em 2 jogos... Mas ele já falou de reforço também, né, agora. Hã? Ele já falou, chegou a falar também já de reforço, em pouco tempo ele já tá. Então Sim, talvez antes seria mais tempo para antes, planejar melhor. Seria outro Cruzeiro, Valdir. Não, mas isso nós é óbvio, estamos porque falando o time de teria jogado nesse estilo aí, não naquela insistência do Pesolano que não deu certo. O torcedor tem que entender que nós estamos falando de um Cruzeiro que agora que vai começar uma pré-temporada, vai começar a treinar, vai começar a entender o que o treinador quer. Que até como é que chama aquele lateral? O Marlon falou que jogou em Portugal e que ele estava traduzindo algumas palavras do Pepa para o elenco. O elenco não conhecia. Não tiro a responsabilidade do time, mas o torcedor tem que entender, gente, que peraí, vão com calma, jogamos bem. É um Corinthians dentro de Itaquera. O torcedor quer o quê? Quer vencer 4-0, 5-0, quer dar show? Jogamos bem, mas o Corinthians tem Roger Guedes, tem para mim é um excelente lateral. Pode falar o que for em relação a ele, cotovelada, ele entra na mente do jogador. É um jogador que, pra mim, é um excelente jogador. Ah, Jada, mas o cara é maldoso. Pô, pera aí, a gente teve vários jogadores aí maldosos também, ó. A gente tinha um Romero que não é ídolo, mas era um cara que chegava junto. Que entrava na mente do jogador. Valdir, falta isso, Valdir. Você jogou bola, todo mundo aqui já jogou pelado. Quando um cara te enche o saco, você fica puto, você começa a errar. O cara entra com uma cotovelada, irmão. Ô, filha, você já fica louco, cara. Então, eu não tiro a responsabilidade do elenco. Mas só que do jeito que o torcedor tá falando, do jeito que eu ouvi ontem, do jeito que eu acompanhei, a temporada tá perdida.